Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos em nossa celebração de culto desta manhã. Esse domingo não é um domingo qualquer. O que tem diferente nesse domingo? Alguém lembra? Hein? Hoje é domingo de Pentecostes. O que nos lembra o domingo de Pentecostes? Nos lembra o surgimento da igreja cristã, quando Deus enviou o seu Espírito Santo, os seus discípulos, discípulas lá em Jerusalém, e ali começou então a pregação do Evangelho de maneira pública, o anúncio do significado da morte de Cristo na cruz, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, que celebramos agora semana passada, e hoje então em toda a cristandade espalhada por mais de 200 países do mundo, os cristãos estarão reunidos em culto, estarão reunidos em celebração de missa, de culto, celebrando o aniversário da igreja cristã, o envio do Espírito Santo de Deus, que fez nascer a igreja cristã lá em Jerusalém, e se espalhou por toda a terra, todas as nações da terra. Então, se estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é porque lá atrás, há 2020 anos atrás, teve início a igreja cristã. O Espírito Santo de Deus tem mantido esta igreja ao longo de toda esta jornada. Então, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que comparecem aqui no culto presencial, aqui na comunidade luterana de Rio Negro, a vocês que estarão acompanhando, assistindo a filmagem deste culto em algum momento desta semana, em alguma outra data. Que a paz de Cristo, o Espírito Santo de Deus venha sobre nós de maneira renovada também neste dia, domingo de Pentecostes. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino, o hino de acolhida. Hino de acolhida, hino de número 8 do nosso cenário, aí junto aos assentos, hino número 8. Participarem do culto infantil. Vão chegando crianças, vamos reunindo aqui no altar. Estão chegando mais pertinho. Isso. Que bom, crianças, que vocês estão aqui na casa de Deus nesta manhã para participar do culto infantil. Também aprender mais da palavra de Jesus. Também conviver com seus amiguinhos, com os professores, que vão transmitir a mensagem para vocês hoje. Oremos.
Obrigado, Jesus, por cada criança que está na tua casa aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado também pelo empenho dos familiares, pai, mãe, às vezes avós, trazendo as crianças para receber o ensino cristão também aqui na igreja. Abençoa, Senhor, o encontro das crianças, abençoe e protege a cada dia a vida das nossas crianças e abençoe o ministério do ensino das nossas professoras. O que nós pedimos em teu nome, Jesus, e te agradecemos. Amém. Bom encontro, crianças. Acompanhe as professoras. Quem traz os avisos para a comunidade? Antônio, vá chegando à frente. O presidente da comunidade, Antônio, compartilha os avisos hoje. Bom dia, querida comunidade. Com muita alegria que a gente está hoje aqui. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. Sintam-se bem entre nós. Realmente é um prazer para a gente ter visitantes. Para a comunidade, a gente tem os seguintes avisos. A oferta extra para esse domingo destina-se para o Fundo de Missão do país. Para o próximo culto será para destino local. Terça-feira, às 14h30, reunião da Oásis. Às 19h30, ensaio do coral. Quarta-feira, às 7h20 da manhã, o grupo de oração aqui no templo. Pedidos de oração podem ser deixados na caixinha na entrada da igreja. Quarta-feira, dia 8, vai acontecer o bazar em nossa comunidade. Então, eu quero fazer um aviso especial para o bazar, para que agora, chegando o inverno, todo mundo possa estar mexendo um pouco os seus guarda-roupas e vendo aquilo que pode servir aos outros como agasalho. E tudo é bem-vindo no bazar. A gente se surpreende com cada coisa que é vendido ali, né? Então, tudo que você vê, um pote, um utensílio doméstico e brinquedos também. Tem chegado pedidos de brinquedo, né? Às vezes as mães vão lá, tem crianças pequenas e olham. Então, se você tem brinquedos em casa... Desculpa, achei que estava sendo ouvido. Não preciso repetir, né? Não. Então, eu estava falando então, sobre brinquedos para o bazar. Então, se você tem brinquedos, né, dê uma olhada lá. Às vezes, os filhos cresceram um pouco, está sobrando lá, né, então tragam brinquedos. Quinta-feira, às 17h45, vai ter um ensaio do coral das crianças. 19 horas, ensaio do coral masculino. E também às 19 horas, quinta-feira, vai acontecer a reunião do presbitério. Todos os sábados, às 19 horas, acontece o encontro de adolescentes e jovens no Salão da Comunidade. Ontem, inclusive, tinha bastante jovens e adolescentes aí. É uma satisfação para todo o presbitério, para toda a comunidade, né? Ver que o trabalho com juventude está sendo muito abençoado, né? Então, incentive seus filhos, seus netos a vir. Eu quero aproveitar também o momento agora dos avisos. Aqui no relato, ontem a gente teve uma reunião da liderança da comunidade. Então foram convidados pessoas, era aberto o convite, né, como foi feito no aviso no domingo passado, mas houve um grupo ontem de 25 pessoas que esteve presente e a gente estava tratando então de como revitalizar a nossa comunidade, né? Nós precisamos trazer de volta as pessoas que estão afastadas, nós precisamos convidar pessoas a virem na nossa igreja. E eu vou aproveitar um ganchozinho. Na minha vida acontecem algumas coisas engraçadas, assim, às vezes, rapidamente, uns anos atrás, no domingo, aconteceu de eu ver no programa da televisão, eu estava lá no Mato Grosso, uma história de alguém, uma menina que perdeu-se na floresta e ela tinha escutado com o pai dela como sair da floresta, domingo. Segunda-feira, eu, com meus negócios lá no Mato Grosso e uma equipe de gente do Mato Grosso, nós perdemos na floresta amazônica. E aí eu fui responsável por tirar aquele pessoal perdido de lá. Então aconteceu no domingo isso. Ontem eu vindo para essa reunião de revitalização da nossa comunidade, na porta da minha casa, um grupo de pessoas da Igreja Católica estavam fazendo visitas no bairro para convidar as pessoas a voltar também para a igreja deles. Então foi muito curioso. Eu vindo para a reunião aqui para estar junto com o pastor para tratar desse assunto e um grupo da Igreja Católica fazendo o mesmo trabalho lá. Daqui a pouco vocês vão ver que tem outra historinha parecida com essa, então são duas. Mas agora eu quero contar o resultado, um pequeno resumo da reunião de ontem. Interessa a todos nós, como membros dessa comunidade. A nossa comunidade passa por problemas de baixa frequência, sim,
E isso resulta também em problemas financeiros e vários outros que vão acontecendo na sequência. Mas nós somos responsáveis, todos nós, onde foi deixado bem claro, é preciso cada um ver o que pode fazer. É preciso cada um ver se está sendo receptivo no culto, se está dando um bom testemunho, se está convidando pessoas para vir na nossa igreja. Há várias formas, né, de se trabalhar essa revitalização de comunidade. Mas um passa por estarmos lembrando em oração da nossa comunidade. E foi assumido um compromisso. Primeiro pensou-se marcar um horário todo dia, 8 horas da manhã, vamos estar onde estivermos orando. Talvez não funcione. E alguém disse, não, cada um ora, um na hora do almoço, um na hora da janta, a hora que lembrar. E alguém disse, opa, ótimo, 24 horas por dia, então vão ter orações pela nossa comunidade. E esse compromisso eu quero estender, né, a todos vocês, né, que possamos estar lembrando da nossa comunidade em oração, para que, como ela já está aqui 132 anos, ela possa estar por muitos anos, até a volta de Jesus mesmo, que as portas nunca se fechem, né? A gente tem histórias tristes, né, da Europa, de igrejas que se fecham, que essas portas aqui possam sempre estar abertas para anunciar a palavra de Deus. Agora, eu quero também voltar às minhas duas histórias do Mato Grosso e de ontem. Eu estava saindo para vir no culto hoje, abri o celular e uma notícia sobre um tipo de habitação indígena que falava um pouco de uma matéria sobre índios e como eles faziam uma casa, eles abriam um buraco no chão redondo, uma árvore no meio. Eu conheci aqui no interior de Rio Negro uma habitação dessa ainda no meio do mato, e então falava tudo sobre os índios. E eu chego agora na igreja e o seu Benedito senta na minha frente. Eu queria lembrar a comunidade que a nossa comunidade, né, pode ter membros dela e parentes de membros que trabalham com evangelização de índios. Hoje ele está aqui. Por favor, Sr. Benedito, eu gostaria que o senhor levantasse. Sr. Benedito. Ele foi... Sr. Benedito, o senhor não está ouvindo bem, mas então eu estou falando do seu trabalho com os índios. E eu queria que a comunidade pudesse conhecê-lo, aqueles que não conhecem, mas eu queria realmente assim lembrar, né, que o senhor gastou a sua vida trabalhando com evangelização de povos indígenas. E isso para nós é um orgulho, né, que a gente reconhece, e mais do que isso, né, que Deus cuide do senhor agora na sua velhice, que lhe dê saúde, lhe dê uma vida longa e seus familiares juntos, né. Então para nós é uma satisfação receber o senhor hoje aqui na nossa igreja. Ok? Pode se sentar. Deus abençoe. Muito bom. Valeu, Antônio. Então, não sei se alguém recebeu um vídeo lá do testemunho de uma criança. Foi lá no culto, e naquele culto o pastor pregou durante uma hora inteira. Eu não vou pregar durante uma hora, o pastor pregou durante uma hora inteira naquele culto, que era sobre o ir de fazer missão. E aí o menininho lá, quem sabe tinha 7, 8 anos, ouvindo aquela pregação, e ele queria fazer missão também, convidar seus amiguinhos para virem na igreja, no culto infantil, no culto. E aí depois do culto, né, o pai do menino perguntou para ele, vem cá filho, aí você então aprendeu como é que se faz missão? Com a palestra do pastor lá. Disse, olha, da palestra eu não entendi nada da palestra. Aí o menino, então vamos ali conversar com o pastor. Aí o menino foi lá, o pai dele conversar com o pastor. O menino perguntou, pastor, como é que eu posso fazer missão? Da sua pregação eu não entendi nada. Faça o seguinte, você já tem Jesus no teu coração, na tua vida, como teu Salvador, como teu Senhor? Sim, já tem. Então conte para os teus amiguinhos, né, para os teus amigos, que você tem Jesus como teu Salvador. E onde você encontrou Jesus? Se foi na igreja, no culto infantil, no acampamento de crianças. E o menino foi contando. Passado algumas semanas, o menino já tinha trazido 10 pessoas para a igreja. Uma criança que dá testemunho da sua fé. Que nós possamos, além de convidar as pessoas, acolher as pessoas com amor, com amizade, com fraternidade, para que eles se sintam também muito bem acolhidos, tanto nos grupos da comunidade, como também quando participam dos nossos cultos. Esse é um desafio que cada um de nós pode assumir. Amém? Convido para cantarmos o hino de louvor, hino 83. Hino 83.
As leituras de hoje têm relação com a temática deste culto. Uma das leituras encontramos lá no Antigo Testamento, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis do capítulo 11, versículos 1 até o 9. Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o 9. Nas Bíblias que estão nos bancos é a página 14. Passo a ler. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou, dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Até aqui. Ok. A segunda leitura, o relato do dia do Pentecostes, lá em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos
capítulo 2, versículos 1 até o 13. 1 até o 13. Das Bíblias dos bancos é na página 1427. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Ok, obrigado. As duas leituras bíblicas serão mencionadas depois no momento da pregação. Vamos guardando no coração a mensagem destas duas leituras do envio do Espírito Santo de Deus aos discípulos de Cristo. Em resposta à escuta da palavra de Deus, convido para confessarmos a nossa fé de acordo com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos guardar esse último pedacinho aqui do credo apostólico. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos um hino de Pentecostes, com a mensagem do Pentecostes. Antes da pregação da palavra, convido para cantarmos o hino que está previsto agora nesse momento, antes da prédica, o hino 462. É este? 462? É? Vem Espírito
e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, reunidos em culto aqui na comunidade luterana de Rio Negro. Esteja contigo também, que está acompanhando o compartilhar deste culto no canal no YouTube em algum outro momento. Lembro da palavra de Jesus, quando Jesus promete aos seus discípulos que eles não ficarão órfãos, eles não ficarão abandonados, mas que Jesus virá para estar com eles todos os dias até o final dos tempos. E uma palavra-chave para a compreensão desta presença de Jesus é em João capítulo 14, versículo 26, quando Jesus diz: isto já vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele, o Espírito Santo, o Consolador, enviado pelo Pai, por Deus o Pai, enviado como presença de Jesus, através dele, Espírito Santo, nos ensinará e nos fará lembrar de todas as coisas. Assim falou Jesus, assim prometeu e assim aconteceu. E assim continua acontecendo. Não é tão comum associar a leitura da história de Torre de Babel com a história do domingo de Pentecostes. O que tem uma coisa a ver com a outra? Lendo alguns comentários do pastor Lindolfo Weingärtner, já falecido há vários anos, que chegou a mais de 90 anos de idade, foi pastor em várias paróquias, foi professor, doutor em teologia, professor na Faculdade de Teologia de São Leopoldo, vem a ser pai do pastor Martin, que também muitos de vocês conhecem. E o pastor Lindolfo, num dos seus comentários sobre o tema Pentecostes, ele recorre a essa história da Torre de Babel e depois faz uma comparação com Atos capítulo 2. Então, dentre os textos que eu pesquisei, este foi um deles que mais me chamou a atenção. Há uma história muito antiga que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lá no capítulo 11. Esta história foi lida agora aqui há pouco, como primeira leitura bíblica. É a história da Torre de Babel. Lá nos é relatado que em toda a terra, em toda a população da terra, havia apenas um idioma, apenas uma língua, apenas um idioma, que era falado em toda a terra. E percebendo a facilidade de terem projetos comuns, falando todos a mesma língua, o mesmo idioma, a mesma comunicação, eis que os líderes daquela geração decidiram convidar o povo dizendo: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre que fique tão alta quanto os céus, e tornemos famoso o nosso nome, também para que não sejamos espalhados por toda a terra. Você sabe no que deu essa construção da Torre de Babel? Essa construção ficou pela metade. E Deus, percebendo a arrogância daquele povo, daquela liderança, Deus, percebendo que eles estavam idolatrando a eles mesmos, querendo ser seus próprios deuses, seu próprio Deus, Deus confundiu o idioma daquele povo e eles não se entendiam mais. Cada um passou a falar um idioma diferente, não havia mais entendimento, não havia mais harmonia, não havia mais projeto comum entre eles. A Torre de Babel foi abandonada pela metade, muito menos do que a metade, porque na cabeça deles, eles chegariam com essa torre até os céus, até o céu, e seriam seus próprios deuses. O nome de seus construtores, alguém sabe o nome dos que lideraram essa construção? Os engenheiros, os arquitetos, os chefes de obra? Não, ninguém sabe. Alguém tem notícia onde foi parar essa torre? Talvez lá na região da Babilônia, que hoje é o Iraque,
Quem sabe algumas escavações poderão identificar com precisão a famosa Torre de Babel, Torre da Confusão. Babel significa confusão. Pois bem, o pastor Lindolfo acrescenta com a seguinte informação: anos atrás, cientistas americanos desenterraram restos de uma torre semelhante à Torre de Babel no atual Iraque, que naquela época era a região da Babilônia. A torre era, na verdade, um templo que se erguia alto em direção aos céus. Bem no alto daquele templo havia um pequeno recinto, onde era colocado a estátua de uma divindade daquela religião lá dos babilônicos, aquela idolatria. Então esta construção dos babilônicos daquela época era um ato religioso. Estavam construindo um ídolo, era uma idolatria. O Deus deles servia para engrandecer o nome deles, e desta forma queriam eternizar o seu próprio nome. Queriam construir um templo eterno, um templo muito alto, que chegasse até os céus, que tocasse as nuvens, coroando-os com fama, uma estátua de um Deus, obra de suas mãos. Queriam apoderar-se do céu e colocar lá o Deus feito por eles, um Deus que teria a função de guardar a unidade dos babilônicos, um Deus nacional, um Deus ídolo, um símbolo de grandeza, poder, inteligência, um símbolo da arrogância humana. Aqui fecha aspas este comentário do pastor Lindolfo, que muito me chamou a atenção. A Torre de Babel continua em construção. A arrogância humana, a arrogância de uma ciência ateísta, a arrogância daqueles que querem estabelecer uma nova ordem mundial no mundo, os poderosos, Bill Gates e seus colegas, os bilionários do mundo, querem dominar o mundo, querem submeter os líderes das nações, querem que todos rezem pela sua cartilha, e para isso fazem seminários, congressos, patrocinam ideologias no mundo inteiro para chegar ao poder, para controlar a humanidade, para reduzir a população mundial e para perpetuar o seu poderio no mundo. O ser humano, líderes de nações, os bilionários da terra continuam tentando construir a sua Torre de Babel. Também várias formas religiosas, várias filosofias de vida procuram cada um construir a sua Torre de Babel, exaltar o seu nome, a sua racionalidade, a sua inteligência, e com isso então fazer discípulos, ídolos de todo tipo, de toda espécie. Quantos famosos no Brasil têm milhões de seguidores para ensinar bastante babaquice? Quantos famosos entrevistados em quantos canais de televisão, quantos cantores famosos que só cantam porcaria, vendem aos milhões e agregam milhões de seguidores nas redes sociais. Idolatria. Idolatria da cultura, idolatria da música, idolatria do mundo artístico, idolatria da estética, idolatria do poder. Pois bem, Deus acabou o projeto daquela Torre de Babel. Quantas será que Deus vai ter que continuar desmontando das torres de Babel? Meu irmão, minha irmã, será que essa história não fala nada para nós, para a nossa vida? Qual é a nossa Torre de Babel? Diz a palavra de Deus, o próprio Jesus, que onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. O nosso tesouro maior está ali onde nós colocamos o nosso coração.
a nossa prioridade de vida. E quando Jesus ensina no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a fé em Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas, é porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, também em nossa geração, estão buscando construir a sua torre de Babel, ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Arrogância, idolatria, soberba, tudo isso gera confusão. Pois bem, os seres humanos também geram confusão. Nos seus relacionamentos, no dia a dia, geramos confusão quando não tratamos as pessoas com amor, geramos confusão quando excluímos pessoas, geramos confusão quando julgamos pessoas, geramos confusão quando simplesmente permitimos produzir em nós, em nossas palavras, aquilo que o apóstolo Paulo classifica como frutos da carne. Os frutos da carne são os frutos da Babilônia, da cidade sem Deus, da torre sem Deus. E o que diz o apóstolo lá quando relata as características dos frutos da carne? Diz ele: ora, as obras da carne são conhecidas, todos nós conhecemos, estão diante dos nossos olhos. Quais são as obras da carne? As obras da Babilônia. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, ciúmes, discórdias, facções, dissensões, invejas, bebedices, poderia dizer hoje em dia drogas de todo tipo, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais já vos instruí, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os frutos da Babilônia estão entre nós, e nós vivemos na era de um projeto de grande Babilônia a nível internacional, que pretende ditar a filosofia das nações, o comportamento das nações, a moral das pessoas, a ética das pessoas. Nós estamos sendo doutrinados dia a dia pela grande mídia para seguir a moral da Babilônia, ao invés de seguir a ética de Jesus. Você percebe isso? Nós vemos uma geração de grande confusão religiosa, política, moral, ética. Pois bem, o que nos relata agora Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lá nos é relatado que o Espírito Santo de Deus foi enviado para os discípulos e discípulas de Jesus lá na cidade de Jerusalém, há 2020 anos atrás. E quando eles acolheram o Espírito Santo de Deus, eles passaram a falar em idiomas que eles nem conheciam. A maioria galileus, a maioria quarta série primária, incompleta, nem sei se algum deles conseguiu passar na quinta série no exame de admissão que a nossa geração fazia naquela época. E de repente aquele pessoal galileu, pouco estuda, a maioria deles, começaram a falar em idiomas que eles não conheciam, e de maneira clara, de maneira compreensível, as pessoas daqueles povos que habitavam lá em Jerusalém, cada um entendia o testemunho, a evangelização daqueles discípulos dentro do idioma que eles dominavam. É algo milagroso, a gente consegue entender isso? Que sabe, lá em Londres, uma das capitais mundiais, aparece um punhado de pessoas pregando para aqueles que circulam lá, e eu estive lá no congresso muitos anos atrás, Congresso Internacional sobre Evangelização. Imagine alguém africano ouvindo no seu idioma, no seu país da África.
Alguém da China ouvindo em chinês, vi chineses lá também, africanos, chineses, árabes. O árabe ouvindo em árabe, o judeu ouvindo em hebraico, espanhol ouvindo em espanhol, francês, inglês, alemão ouvindo em alemão. Sprech Sie Deutsch. Era o que aconteceu ali. Pessoas que não fizeram nenhum cursinho de inglês, nenhum cursinho de alemão, nenhum cursinho de chinês, falavam fluentemente a linguagem daquelas pessoas. Para quê? Para evangelizar aquelas pessoas. O irmão ali com o ministério entre os índios, não tem que aprender o idioma dos índios para se comunicar melhor com certas tribos indígenas, para que o evangelho chegue ao coração daquele povo indígena. Tem que aprender os costumes, a cultura, isso, aquilo. E quantas traduções já existem do Novo Testamento na linguagem de várias tribos indígenas espalhadas pelo mundo. Vocês trabalham com os idiomas internacionais, devem receber relatos de entrega de Novo Testamento em quantas nações, em quantas tribos indígenas do mundo. Semana que vem vão estar conosco aqui a equipe dos Ideões, compartilhando desse importante ministério de levar a mensagem da salvação. Aqui aconteceu o inverso do que aconteceu lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel ninguém se entendia mais, a linguagem foi confundida. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cada um ouvia a pregação do Evangelho no seu próprio idioma. Quão importante é as pessoas ouvirem a pregação do Evangelho no seu próprio idioma. A trabalheira que teve o Martinho Lutero para traduzir a Bíblia, gente, traduzindo a primeira à última página da Bíblia, sem computador. Para quê? Para que o povo da Alemanha tivesse acesso à Bíblia e cada um na sua casa tivesse uma Bíblia, acesso à palavra de Deus. E aí acontece algo maravilhoso, que as pessoas que iam recebendo o Evangelho, que cita vários povos daquela época que habitavam em Jerusalém, aqui cita árabes, povos da Líbia. Líbia existe até hoje, Egito está aqui, existe até hoje, Roma existe até hoje, romanos, árabes, pessoas do Egito, pessoas da Líbia, da Mesopotâmia, da Judéia. A Judéia existe até hoje, Capadócia também. E aí, gente, a evangelização de muitas pessoas naquele dia, porque cada um acolhia a pregação, o ensino da palavra no seu próprio idioma. E veja o que aconteceu. Em seguida, o apóstolo Pedro começa a pregar, chamando o povo ao arrependimento, à humildade, ao reconhecimento dos seus pecados. E em seguida, aqueles que reconheceram os seus pecados foram evangelizados, reconheceram a Jesus como Filho de Deus, como Salvador e Senhor. E aqueles que creram foram batizados. 3.000 pessoas batizadas naquele dia do domingo de Pentecostes. 3.000 pessoas batizadas. Ouvindo eles, diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 37, ouvindo aquela mensagem do apóstolo Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E o Pedro acabara de dizer: aquele Jesus, aquele Cristo, aquele Messias que o próprio Deus enviou, o Filho de Deus, vós o crucificastes. Mas ele é o Cristo, ele ressuscitou, vive, ele agora está presente, voltando para os seus discípulos através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E aí diz que eles passaram a viver em comunhão, perseveravam na palavra, na comunhão, na oração, no partir do pão. Aquilo que foi falado ontem à tarde aqui na reunião,
as perseveranças dos cristãos. Para quê? Para que as ovelhas de Jesus produzam mais ovelhas. Uma vez ouvindo um pastor evangelista, que é um dos mais antigos evangelistas da CLB, dando palestra numa reunião de pastores, ele dizia: olha pessoal, vamos entender o seguinte: quem gera ovelhas são as ovelhas, não é o pastor que gera as ovelhas. O pastor alimenta as ovelhas. Hernani, vocês criam ovelhas na você chega, né? Alimenta as ovelhas, pasto, tem que ter pasto, tem que ter água, tem que ter cuidado. Na hora que vai lá nascer uma nova ovelhinha lá, tem que fazer, às vezes até ajudar a fazer o parto, tem que, quando está doente, remédio. O pastor, o pastoreio é o cuidado das ovelhas. Mas quem multiplica as ovelhas são as ovelhas. É o testemunho das ovelhas, de fé, de amor, de esperança, de vida cristã com integridade, que vai multiplicando as ovelhas. É o que aconteceu aqui. Diz aqui: enquanto eles perseveravam na caminhada com Cristo, na obediência a Cristo, no testemunho de Cristo, dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Missão acontece a partir do testemunho, da vivência cristã, da amizade cristã, do amor, do cuidado cristão, junto às pessoas, construindo um relacionamento significativo com as pessoas. Por último, você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Tem gente que não sabe que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem muita gente que imagina que o Espírito Santo é uma energia. Já ouvi essa conversa por aí? É uma energia, é uma força. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é também pessoa de Deus. Quando lá em Gênesis, nos primeiros versículos diz que quando Deus criou o universo, diz lá que Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Façamos. O verbo ao lado de Deus, o verbo que depois vai se transformar em gente, Jesus. O apóstolo João diz que ele, o verbo de Deus, ele, Jesus, estava na comunhão com Deus desde o princípio. Mas diz mais uma coisa ali, diz que no momento da criação do universo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Portanto, a existência da Trindade é eterna, e a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que nós lemos aqui em vários relatos, no Novo Testamento, dizendo que o Espírito Santo é um espírito de justiça, de santidade, tal qual Deus, é eterno, tal qual Deus. Também atribuído ao Espírito Santo, que ele é espírito da vida, espírito de graça, ele é espírito de adoção, que nos permite perceber que fomos amados, adotados por Deus, Romanos 8. Podemos chamar Deus de pai, de papai, de paizinho. É espírito de inteligência, Isaías 11. É espírito de santidade, Romanos 1. É espírito de Jesus, Atos 16, 7. É espírito de Deus, Gênesis 1. É espírito eterno, é espírito do Pai, de Deus, do Pai, e é também espírito consolador. É espírito da verdade, é espírito que nos guia à verdade, é espírito que nos convence do pecado, é o espírito que nos permite sermos gerados, nascidos de novo, por obra do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus confrontou o idoso Nicodemos, judeu, puro sangue, praticante, fiel, Jesus disse para o Nicodemos: olha Nicodemos, você é um cara muito legal, um cara muito bom, um cara muito certinho, mas te falta uma coisa, falta você nascer de novo. Porque quem nasce só de um pai e de uma mãe nasceu da carne, mas quem nasce do Espírito Santo nasceu de Deus. Esse nascimento espiritual é fundamental para que a gente possa confessar a Cristo como Salvador e Senhor, acolher o perdão, a salvação que Cristo oferece,
e ter em nós o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que quem tem a Jesus na sua vida, como seu Salvador e seu Senhor, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem não tem Jesus não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não estou inventando nada, é o que a Bíblia diz. Todos quantos o receberam foram transformados em filhos e filhas de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito Santo de Deus. Esta palavra com você, meu irmão, com você, minha irmã, medita, converse com o Espírito Santo, ora através do Espírito Santo, ora conversando com o Espírito Santo, confessa os teus pecados para o Espírito Santo, peça o consolo do Espírito Santo na hora da tristeza, da dor, da angústia, da solidão, do luto. Jesus prometeu e Ele enviou o Espírito Santo para estar contigo e comigo até o final dos tempos. Aproveitemos bem a amizade da pessoa Espírito Santo de Deus, que nos traz o amor de Jesus, o perdão de Jesus, a salvação de Jesus, a amizade com Jesus a cada dia. Que Deus te abençoe. Não esqueça da pessoa do Espírito Santo. Se você esquecer, você está esquecendo uma grande revelação, uma grande manifestação da presença de Deus junto a nós e em nosso favor. Amém. Queremos orar e nos preparar para a Santa Ceia. Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, que possamos, assim como aquele povo, teus servos e tuas servas lá em Pentecostes, Senhor, reconhecer com humildade o nosso pecado, onde temos sido, Senhor, quantas vezes profetas da Babilônia, da intriga, da divisão, do partidarismo, do julgar as pessoas, às vezes até mesmo da arrogância, construir a nossa torre, ao invés de estarmos a serviço do Teu reino, da Nova Jerusalém, e não mais a serviço da Babilônia. Espírito Santo de Deus, dá-nos humildade para reconhecer onde pecamos contra Ti, ó Deus, onde pecamos contra as pessoas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos amigos e amigas. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, santifica a nossa vida, Espírito Santo de Deus, produz em nosso coração, em nossas palavras, em nossas atitudes, os bons frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Que assim possamos, Jesus, produzir os Teus bons frutos para alimentar espiritualmente as pessoas que têm fome espiritual ao nosso redor. Assim oramos, assim confessamos os nossos pecados e assim pedimos, Jesus Cristo, nos perdoe todo o pecado, que possamos participar da Tua ceia com alegria, com convicção de que Tu nos amas. Jesus morreu por nós naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados. Possamos agora também aceitar o Teu perdão, Senhor Jesus. Amém. Através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levando um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a
levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Preparando para a Santa Ceia, vamos cantar o hino de confissão de pecados. Na lista aí, né? Hino 56. Hino 56, nos preparando para a Santa Ceia. No primeiro domingo de cada mês, como acontece hoje, sempre temos a celebração da Santa Ceia. No segundo domingo do mês, semana que vem, teremos 2 batizados no culto do próximo domingo de manhã. Deste mundo, Senhor, e
para participar da Santa Ceia, lembramos das palavras do próprio Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e o entregou. O partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, o Senhor Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, tendo agradecido, partilhou entre os seus discípulos, dizendo: tomai e bebei vós todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, celebramos a Santa Ceia. Por isso também convidamos as pessoas que nos visitam, que queiram participar da Santa Ceia, mesmo pessoas de outras denominações cristãs, ou mesmo pessoas que não participem de nenhuma igreja. Se Deus colocou no teu coração o desejo de acolher o perdão de Jesus Cristo, a oferta de perdão e salvação, que Jesus também nos oferece através da Santa Ceia, seja bem-vindo. Tenha a liberdade de participar da Santa Ceia junto conosco, aqui diante do altar. Assim, queremos ter um momento de silêncio, de oração em pensamento, em silêncio, cada um de nós, conversando com Deus em pensamento, em oração. Também nós, individualmente, confessando os nossos pecados e pedindo perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter esse momento de oração silenciosa. Espírito Santo de Deus, neste dia de Pentecostes, nos colocamos em Tua presença, manifestando a nossa fragilidade, reconhecendo os nossos erros, a nossa frieza em relação a Ti, ao sofrimento de pessoas ao nosso redor, nossa indiferença. Reconhecemos, Senhor, que nem sempre damos oportunidade para a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, quando entristecemos o Teu Espírito, quando afastamos o Espírito Santo de nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia de nós, renova a nossa fé, nossa alegria, nossa confiança em Ti, Senhor. Renova a prática de amor e misericórdia no convívio com as pessoas ao nosso redor. Assim pedimos, concede o Teu perdão. Espírito Santo de Deus, santifica a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Estimados irmãos e irmãs, nos preparando para a Santa Ceia, convido a equipe para vir até a frente, que vai estar distribuindo aqui na frente a Santa Ceia. Os nossos colaboradores podem chegar na frente. E nós temos feito nesses últimos 2 anos, uma entrega que evita um aglomerado grande aqui na frente. O pessoal vem pelo corredor aqui central e retorna pelas laterais. Quem sabe primeiro vem a turma que está desse lado, pelo corredor central de preferência, e depois retorna pelas laterais. Depois a outra turma então que está aqui da outra fileira de bancos. Ok? Durante o momento de Santa Ceia, o Neto vai então acompanhar o fundo musical, nesse momento de Santa Ceia. Jesus Cristo nos convida: vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. O pessoal pode ir se aproximando aqui à frente. Teremos a equipe aqui então distribuindo os elementos da Santa Ceia. Quero convidar vocês a cantar comigo um vaso novo, que nós possamos sair daqui hoje transformados, que o nosso Senhor nos quebre e transforme num vaso novo. Tomai e comei, este é o corpo de Cristo que é dado por vós. Tomai
tomai e bebei, é o sangue de Cristo que é derramado para o perdão dos vossos pecados. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom, e a misericórdia de Deus em nosso favor dura para sempre. Amém. Convido para cantarmos o hino de gratidão a Deus, também indo no nosso momento de trazer a nossa oferta, o dízimo aqui na frente. Tem cestinhas aqui do lado, aqui desse lado, e também aqui no altar, junto ao altar. Vamos trazer diante do altar a nossa oferta de gratidão a Deus, de compromisso com os ministérios, com a missão da nossa igreja. Deus abençoe a vida também dos doadores, como também a utilização das ofertas. Amém. Vamos cantar então esse hino de oferta, e depois eu queria ver com o João. João, tu conseguiu salvar aquela canção lá? Uma canção sobre o tema do Espírito Santo, vocês levaram no coração essa canção aqui bem no finalzinho do culto, ok? Hino número 84. 84. Cada vez mais moldando o nosso ser. Amém. Vamos ficar de pé para o momento da oração do Pai Nosso e acolher a bênção de Deus. Oremos todos juntos a oração que o próprio Jesus ensinou, a oração dos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto, te conceda o Espírito Santo de Deus, para perdoar, para consolar, para santificar a tua vida, a nossa vida. Amém. Vamos todos com a paz e a bênção de Deus, que nos proteja, nos conduza e nos capacite para o testemunho cristão ao longo desta nova semana. Amém. Um abençoado domingo para todos vocês.